O governo acaba de propor uma mudança que pode permitir que milhões de famílias brasileiras consigam comprar um imóvel. Vai impactar diretamente o preço dos imóveis, o crédito e também, consequentemente, as construtoras, né, na Bolsa de Valores. Se você quer comprar um imóvel ou então investir no setor imobiliário, fique até o final, que tem bastante informações e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E por que está acontecendo essa mudança por parte do governo no setor imobiliário justamente agora? Separei em dois possíveis cenários, né? O primeiro cenário referente à questão política, ano de eleição presidencial, né? Então lá em outubro de 2026, e se for uma mudança positiva, né, pode ser relevante para que o atual governo fique. Segunda é a questão econômica. Então temos aí a Selic atualmente em 15%, a economia está meio que travada, né, diante disso, e o governo precisa fazer algo para destravar o setor da construção civil. Fora que também temos a inflação, temos o reajuste também do salário mínimo, né? Independente da intenção, o efeito no mercado acontece de verdade e vamos comentar neste vídeo sobre isso. Vamos começar sobre as mudanças no Minha Casa Minha Vida, que foi enviada uma proposta ao Conselho do FGTS que visa ampliar o teto de renda e também o valor dos imóveis. Vai ser discutida no final ainda deste mês, em março de 2026. Para quem não sabe, desde 2024 o governo ele não atualizava esses limites, como eu já comentei antes, né? Tivemos a inflação, salário mínimo que reajustou também. Vou deixar uma imagem para vocês, a fonte é da Caixa Econômica Federal, de como que está sendo atualmente para vocês terem uma ideia no Minha Casa Minha Vida. Renda familiar bruta, então, por exemplo, a faixa 1 de até R$ 2.850, tendo a taxa de juros nominal de 4,75% ou então 5%, está excelente, né? Visto então que a Selic está em 15%. Faixa 3 de até R$ 8.600 já muda já para 8,16%, então acaba sendo gradativo. E com essa nova proposta agora, como que fica, né? Então outra imagem para vocês, por exemplo, faixa 1, R$ 2.850, com essa nova proposta vai para R$ 3.200 o teto, né? Então, por exemplo, né, como teve o reajuste então do salário mínimo, então acaba, se tem dois salários mínimos, já não acaba entrando nem no faixa 1 para vocês terem uma ideia, né? E é pouquíssimo. Então, acabou meio que reajustando então para dois salários mínimos entrando na faixa 1. A faixa 1 normalmente então tem o subsídio do governo, né, de até 95%. Faixa 2 de 4.700 passa a ser R$ 5.000 com essa nova proposta. Imóveis de mais ou menos 260 mil, subsídio de até R$ 55.000 do governo, geralmente então conseguindo também uma taxa de juros entre 5% a 6%. Faixa 3 de 8.600 para 9.600, o valor dos imóveis de 350 mil para 400 mil, com juros em média ali de 8%. E qual que é o impacto disso, né? 350 mil, 400 mil, então temos, por exemplo, o cenário da construtora, né? Então ela tenta ao máximo enxugar ali para conseguir entrar no Minha Casa Minha Vida, né? Para conseguir ter entrar naquela faixa de renda, para conseguir vender muito mais fácil, e agora tem uma maior liberdade, né? De mais 50 mil, ou seja, o preço dos imóveis tende a aumentar por conta disso, por essa maior liberdade de conseguir aumentar um pouco o valor e encaixar na mesma faixa de renda. Para quem tem também algum imóvel particular, né, eu vou colocar ali um imóvel de 350 mil para encaixar nessa faixa de renda. Agora não, pode colocar um pouco mais alto, né, até 400 mil, que vai entrar nessa mesma faixa de renda, tende então também ter um aumento do preço dos imóveis por conta disso. E antes, então, quem tinha um imóvel de 400 mil antes não entrava no faixa 3 e agora é possível sim entrar no faixa 3. Isso daí tinha que ser atualizado mesmo, né? E por que o governo não quer aumentar o salário mínimo, né? Por conta que aumenta bastante os gastos públicos. Então temos, por exemplo, os funcionários públicos, temos os aposentados, né? Então tudo isso daí acaba que sendo reajustado, então aumenta os gastos do governo por conta disso. O faixa 4, então, temos de antes 12 mil, então com essa nova proposta vai para 13 mil, o valor dos imóveis 15 mil vai para 600 mil.
Ou seja, aumentou então o poder de financiamento das famílias brasileiras. E quem que pode participar do Minha Casa Minha Vida, né? Tem que se enquadrar nos limites de faixa de renda familiar bruta e também não pode ter nenhum imóvel financiado atualmente. Não precisa ter saldo do FGTS, mas caso você tenha, né, dá para abater ali no financiamento ou então abater na entrada e pode financiar com qualquer banco habilitado, né, não somente a Caixa Econômica. É a opção mais barata atualmente que tem no mercado, então, por exemplo, né, está em taxa de juros em 8% ali em média e a Selic em 15%. Para quem tem dinheiro em caixa, que é bem difícil, né? Mas para quem tem dinheiro pode deixar guardado ali, investido, por exemplo, a 15% ao ano, ou então tem até do Mercado Pago, né, 140% do CDI, beirando a quase 20%, né, menos o imposto de renda. Então assim, tem opções bem atrativas e os juros acaba sendo bem mais baixo, tá? Pode deixar rendendo e com os próprios rendimentos pagando então a taxa de juros. Se você não tem dinheiro em caixa, ou então, né, você é CLT, por exemplo, tem um dinheiro lá no FGTS, o FGTS, acaba perdendo o seu poder de compra diante da inflação, né? Então a rentabilidade é baixíssima e diante disso, né, se você tirar de lá e colocar em algum investimento imobiliário, historicamente o preço dos imóveis tende a ser maior do que a inflação, né? Então acaba sendo um bom investimento. Outro fator que, para quem não sabe, estamos em transição regulatória do Banco Central e também do Conselho Monetário Nacional, que estabeleceram no final de 2025 e início de 2027 a vigência. Final de 2025, como que era, né, os recursos da poupança, só para vocês terem uma ideia, né, que 65% dos valores ali dos bancos, né, que eles conseguiam captar, obrigatoriamente era direcionados ao crédito imobiliário. 20% entrava então nos depósitos compulsórios, né, que seria para a proteção do sistema financeiro, e somente 15% do valor captado era livre para os bancos poder emprestar, fazer o que ele quiser com o dinheiro. Então, basicamente é isso. Nessa etapa de transição, o depósito compulsório ele fica em 15%, então antes ali de 20%, agora nesse processo de transição já está em 15%. E o novo modelo, né, no início de 2027, fica em 5%, ou seja, né, de 20% de antes, agora então, no início de 2027, né, vai ser em 5%. Isso daí é bilhões na economia para ser destravado, né? Por exemplo, né, para o setor bancário é excelente, né, algumas ações de bancos, né, vai ser bom porque o banco vai ter uma maior liberdade para conseguir emprestar mais dinheiro, ou seja, vai ter mais dinheiro em circulação na economia. Bom para as construtoras também, porque o acesso ao crédito, né, vai estar melhor, então aumentando a demanda e também as faixas de renda, então vai ter esse reajuste, né, se for aprovada, tendo então uma margem melhor para as construtoras trabalharem e o preço dos imóveis também aumentar. E antes a população brasileira, ela não tinha muito conhecimento, então deixava sempre ali na poupança, né, aplicada e depois teve várias informações, poxa, a poupança não rende muita coisa, então a população acaba aqui pesquisando onde que é melhor deixar o seu dinheiro. Então, por exemplo, temos os CDBs, LCI, LCA, né? Então agora está bem melhor e tem aí um recorde de retiradas na poupança, né? Vou deixar para vocês uma imagem aqui agora que 2025 foi recorde, retirada de 85 bilhões de reais. Então, desde 2020 ali sempre está no negativo referente aos depósitos versus as retiradas. Na visão do crédito imobiliário, né, então, como já comentei antes, é ruim porque tem menos recursos na poupança, mas também é bom, né, porque o brasileiro acaba investindo, né, vendo meios alternativos melhores para deixar rendendo mais o seu dinheiro ou então pagando dívidas, né? Por conta que, olha essa notícia aqui, o endividamento das famílias brasileiras aumentou demais, atingiu o recorde histórico no Brasil. Então é um ponto que devemos levar em consideração, né? Para onde que foi o dinheiro? Será que foi para pagar a conta? Será que foi em meios alternativos, né, ali de investimento? Outro fator relevante no ramo da construção civil é que neste ano já entrou em vigência, né, 2026, a atualização do teto do SFH,
que é o Sistema Financeiro de Habitação. Antes era de 1,5 milhão o teto ali de financiamento, mas agora passou então a 2,25 milhões. O presidente da Caixa, ele informou, né, que antes era 70% do valor permitido de financiamento do valor total do imóvel, mas agora, né, também já atualizou para 80%, um fator positivo aí para este setor, e os juros máximo ali também de 12%. Isso permite que a classe média consiga então um maior financiamento mais fácil, né, diante então do preço do aumento dos imóveis. Então, só para você entender, né, tem o Minha Casa Minha Vida, que já foca já em subsídios do governo, tem também os juros baixíssimos, por exemplo, né, renda familiar bruta, com essa nova proposta então de até 13 mil reais, e também o valor dos imóveis de até 600 mil, você consegue se enquadrar nessa faixa de renda, tendo então os juros baixíssimos, né, em 8% ao ano. Por outro lado, temos o Sistema Financeiro de Habitação, que já tem um foco ali na classe média e também a classe alta, né? Mudou o teto de 1,5 milhão para 2,25 milhões, tendo juros ali o teto de até 12%, mas os bancos costumam cobrar cerca de 9, 10 a 11%. E além disso, só para complementar as informações, tem também o crédito para reforma dentro do Minha Casa e Minha Vida, anunciado em outubro de 2025, então não sei se vocês já ficaram sabendo ou não, que prevê o financiamento de R$ 5 mil até R$ 30 mil. O objetivo do projeto, ele visa promover a qualidade de moradia das pessoas, né? Juros baixos e com prazo de 12 a 24 meses. As faixas de renda, só para a gente ter uma ideia ali, a faixa 1, que é a renda familiar bruta de até 3.200, juros de até 1,17% ao mês. Faixa 2, né, que é até 9.600, juros de 1,95% ao mês. O uso é permitido para compra de materiais, pagamento de mão de obra, projetos também, além também de orientação técnica. Resumindo então esse vídeo, temos dois cenários, né, para você que quer comprar uma casa, então, antes, né, com essa nova proposta, se for aprovada, né, dando tudo certo, pode ser que antes, né, por exemplo, você não encaixava na renda familiar bruta, mas agora pode ser que você encaixa, conseguindo então os juros baixíssimos. Além disso, também temos o teto, né, que mudou, né, em outubro também, de 1,5 milhão para 2,25 milhões, então acaba sendo ótimo também para quem deseja comprar casa própria. Por outro lado, para quem é investidor também vai ser excelente, por exemplo, né, no setor bancário. Para os bancos é ótimo porque vai destravar mais a economia, né? O banco vai ganhar maior liberdade então para conseguir emprestar mais dinheiro, diminuindo a porcentagem então do depósito compulsório. Para as construtoras também, que vai reajustar, né, então esse valor. Então vai ser bom porque acaba tendo uma maior margem, né, para conseguir vender mais, para conseguir também aumentar o preço dos imóveis. Então o setor também de construção civil, apesar que a Selic está em 15%, mas a inflação ela está sendo mais controlada, né? Então tende que nos próximos anos a Selic tende a cair por conta da inflação, está sendo mais controlada ultimamente. Então é isso, vou ficando por aqui, fiquem aí com os próximos vídeos, não se esqueça, deixa o seu like e também comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião, se você gostou ou não, para a gente conversar aqui também, tá? Fiquem aí com o próximo vídeo, acompanhem o canal, hein?